Colegas, boa tarde a todas e a todos. Com um atraso significativo, vamos dar início à nossa reunião plenária. Agradecer a vossa presença. Sabemos que hoje é um dia difícil para a realização deste tipo de iniciativas, por ser quarta-feira, é dia de haver muitas reuniões nas escolas. No entanto, como os plenários e as reuniões estão a realizar a nível nacional, portanto, era esta a data disponível para termos aqui a nossa reunião e o nosso plenário. Dizer que esta manhã já tivemos um mega agrupamento de Aljustrel a realizar uma reunião idêntica a esta. Correu muito bem. Esta reunião tem como objetivo a discussão sobre as questões que nós temos em cima da mesa, nomeadamente as questões relacionadas com a proposta do Orçamento de Estado para 2013 e as implicações que essa proposta de Orçamento de Estado tem na educação e não só, e também a nível do país. E para discutirmos essas questões, temos connosco o nosso colega Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, que tem participado em várias iniciativas a nível nacional e que está aqui hoje connosco para discutirmos estas questões. Porque todos nós sabemos que o orçamento proposto para a educação este ano vai sofrer novamente um corte muito significativo. Aliás, está a decorrer uma petição, que não sei se todos vós já assinaram, essa petição para ser entregue na Assembleia da República, no sentido de reivindicar um aumento no orçamento para a educação. Portanto, e para discutirmos estas e outras questões, como eu disse, temos aqui o Mário Nogueira, a quem eu vou passar a palavra para fazer uma abordagem do que temos hoje de propostas em cima da mesa e as implicações que essas propostas a serem tornadas definitivas irão trazer à vida dos professores, à vida das escolas e à vida de todos os portugueses. Então, isso é claro que eles apresentam-me por professor e agora já fui promovido, já vi. Bom, boa tarde aos colegas e às colegas. Pronto, a FES já começou por dizer, na verdade, aquilo que nos levou a fazer esta onda nacional de reuniões e que estamos um pouco por todo lado. E também eu vou participando um pouco por todo lado, porque acho que é importante nós termos um pouco também esta noção da situação nas diferentes regiões, que afinal de contas acaba por ser um pouco a mesma, porque na verdade aquilo que aí está em cima da mesa é de uma violência brutal para as pessoas, é de uma violência brutal para as escolas, é de uma violência brutal para o país e para o nosso futuro, todos. Nós às vezes quando falamos em números ou quando falamos em percentagens de desemprego, afinal em vez de 14 tem 16% e para onde são 16,4%, diz o governo, a recessão é X% e tal, não sei o quê, estamos aqui nesta conversa. A educação vai perder 700 milhões, já perdeu 2.300 nos últimos 2 anos e, portanto, em 3 anos perde 3.000 milhões de euros e fica as verbas para a educação no final de 2013 a valer 3,5% do PIB, quando há 2 anos atrás valiam 5,7%, e passamos a ser um dos países da União Europeia que tem das mais baixas, se não mesmo a mais baixa, porcentagem de verba do PIB para a educação, isto apesar de nós sermos dos países da União Europeia que continuam a apresentar problemas mais complicados e mais graves e mais difíceis de ultrapassar na educação, de sucesso, de abandono, de literacia, de uma série de coisas. Isto são números, mas que traduzem depois realidades que têm a ver com pessoas. Quando o Governo cortou 1.500 milhões de euros este ano na educação, isso quis dizer que, para além de retirar ao orçamento das escolas condições para que funcionem melhor, decidiu roubar os subsídios às pessoas, decidiu espetar com, neste momento são 33 mil pessoas que estão no desemprego, cá está mais um número, mas são 33 mil pessoas, imagine-se que são 33 mil pessoas aí nas ruas, todas juntas, todas desempregadas, milhares de pessoas, famílias inteiras, e estes 700 milhões para o próximo ano estamos a falar de coisas que se vão abater sobre as pessoas, de reformas que iam ser completas
em janeiro, ou fevereiro, ou março, ou dezembro, e que agora levam mais de 10 anos as pessoas, ou levam 70% de corte e, portanto, não se pode reformar. Estamos a falar de desemprego que no próximo ano vai continuar a aumentar, porque não precisava de dizer, mas nesse aspecto o Sr. Ministro também disse na entrevista há Dias do Sol que não há professores que há professores a mais, e que a produção de professores irá continuar nos próximos anos. Depois disse uma mentira, que o número de alunos vinha a baixar, e a OCDE veio dizer que não é verdade, tem vindo a aumentar, e pelo menos até 2015 vai aumentar, porque o número de alunos não tem a ver com o número de crianças e jovens, ainda mais num país que tem as taxas de abandono como o nosso, e ainda mais num país que tem o alargamento da escolaridade para 12 anos e, portanto, tem mais jovens a ficarem na escola. Portanto, nós quando falamos disto, falamos das pessoas, falamos da vida dos cidadãos, falamos das famílias, falamos dos nossos alunos, falamos dos professores. E o que aí vem é de uma violência brutal. E de uma violência brutal, e isso tem que se dizer também, porque as coisas têm uma origem, portanto, as coisas não acontecem por acaso. Isto não está a ser feito porque nós temos um conjunto de governantes que não gostam de professores, não é isso, até porque alguns deles nem conhecem muitos professores, porque tiveram equivalências nos cursos, portanto, não tiveram muitas aulas, como no caso do Belas, né? Mas, portanto, não é isso, é porque, de facto, eles não gostam deste país. Aliás, eu presumo até que os governantes que nós temos, hoje em dia, não foram usarem na lapela no emblema de Portugal e até se esqueciam que eram portugueses e, portanto, precisam ter aquilo como, sei lá, como nós às vezes temos uma bolinha para não nos esquecermos de qualquer coisa, eles têm aquilo ao peito, não é? E, portanto, é só assim que eles se conseguem lembrar, porque, na verdade, o que estão a fazer é destruir este país, é entregar este país ao fartar vilanagem de quem se diz que está a ajudar-nos e que, na verdade, está a afundar-nos até a um sítio de onde dificilmente nós conseguiremos sair, porque isto é um rumo sem fim. É um rumo sem fim porque os sacrifícios não são os que vêm para 2013. A situação que nós estamos a viver, que vai agravar-se, e não sou eu a dizer, porque eu sou suspeito, eu sei, mas a Manuela Ferreira Leite não é. Não só é insuspeita, como tem culpas do cartório, não é? Mas ela, que é uma mulher insuspeita, disse, com este orçamento, no final de 2013, isto não está mal, estamos todos mortos. É assim que ela disse, não é? O Marcos Mendes disse o que disse do orçamento. O Bacon Félix, portanto, estou a dizer pessoas que acho que são insuspeitas para todos nós, que o que dizem é que quando o Governo diz que o nosso país vai ter no final de 2013 uma recessão de apenas 1%, e são os próprios economistas da área dos partidos do Governo que dizem no mínimo o dobro, 2, e depois são as instâncias internacionais que dizem 2, no mínimo 5,3. Uma recessão num país, isto significa gente na rua, gente desempregada, gente sem salário. Significa roubar a quem não tem mais. Significa o que hoje anunciaram, foi o subsídio de desemprego, baixar 6% para toda a gente, mas em nome não sei bem de quê, da progressividade não deve ser, os mais baixos até vão perder 10%. Significa isso, significa um país onde há fome, um país onde há já 3 milhões de pessoas a viverem abaixo da linha de pobreza, um país onde as crianças cada vez mais chegam com fome à escola e é nos dias em que têm escola que conseguem, apesar de tudo, matar a fome, um país onde ir ao médico, em muitos casos, um país, eu sinceramente, depois eles vêm dar um bocado o braço a torcer, mas um país onde não há quem tenha a vergonha de dizer que temos que racionar sobre tudo isso, os medicamentos, como quem disse, já estão velhos ou muito mal, nem vale a pena gastar muito, dá-se-lhes uma coisa para as duas para eles morrerem pelo menos sem lhes doer, não é? Isto é um país miserável para onde estão a atirar-nos e compete-nos a nós que não aceitamos que assim seja, porque ao longo da nossa história, felizmente, os portugueses reagiram sempre a quem lhes quis fazer isto, não é? Porque Miguel Vasconcelos houve sempre, gente que se pôs ao lado de quem nos invade, houve sempre. Mas depois houve sempre um povo que não deixou que as coisas fossem terríveis. Depois, o problema aqui é que nós não vemos, costuma dizer-se a luz ao fundo do túnel, eu diria, nós não vemos resultado nenhum prático daquilo que nos estão a fazer. Ou não, nós vemos os resultados práticos, só que vemos ao contrário do que nos diziam que ia acontecer. Nós vemos o desemprego a bater o recorde, nós vemos a dívida a bater o recorde, uma coisa extraordinária. A dívida do nosso país inicia-se no ano 2012 em 107% do PIB. O PIB, para termos ideia, o PIB, o Produto Interno Bruto, tem um valor que é 5% do Produto Interno Bruto Nacional, são 1.600 milhões de euros, mais ou menos. Portanto, 100% são 100 vezes 1.600 milhões de euros, é uma catrefada de dinheiro. Portanto, nós iniciamos o ano
com uma dívida que valia 107, portanto, mais do PIB. E depois destas medidas todas de aperto, vamos terminar o ano 2012, segundo aquilo que são as expectativas dos economistas, as oficiais, depois veremos se são mesmo estas, com 119% do PIB. Ou seja, nós fizemos o que fizemos e acabamos o ano a dever mais. O que quer dizer que para o ano vamos apertar mais e a gente acaba o ano ainda a dever mais. E isto é uma espiral que não acaba. Há países que estiveram nesta situação e agarrados com o FMI, e neste caso a União Europeia, que é aqui a novidade, não é? E que conseguiram sair. E que estiveram em situação com dívidas muito complicadas e conseguiram sair. Mas conseguiram sair porque tiveram gente com coragem à frente dos países para poderem sair e para poder resolver. A Argentina resolveu o seu problema da dívida porque recusou pagar 75% da dívida. Tudo o que era da dívida privada, só pagaram 25%. E a Argentina teve situações dos diabos. A Argentina chegou a um ponto, se calhar nós estamos próximos, não é? Em que durante meses os professores, os funcionários públicos, os professores deixaram de receber salário. E foram autorizados, de tal ordem a situação ficou, que foram autorizados a poder arrumar o seu horário nas escolas, ou só de manhã ou só de tarde, para poderem ter a outra parte do dia livre, para poderem ir para as bombas de gasolina, lavar escadas, vender não sei o que para os mercados, porque senão não sobreviviam. Na Argentina chegou-se aqui. Mas depois, como houve, digamos, a coragem de dizer nós não pagamos essa parte, porque essa parte é ilegítima, que é o que acontece connosco, são juros, não são dívidas, e como houve a lucidez de compreender que um país que não tem, e o nosso já teve algumas, mesmo assim não éramos uma potência, que não tem um aparelho produtivo capaz de dar a resposta para podermos exportar, para poder não sei o quê, mas eles também um pouco que havia já deram cabo, não é? E perceberam que o consumo interno era fundamental e que a economia se desenvolvia se tivesse um consumo interno forte. O que é que isso significou que os argentinos fizeram? Fizeram que, a partir do momento em que perceberam isso, e que o Kirchner percebeu isso, e percebeu logo e bem, passaram os trabalhadores, os professores também, os nossos colegas lá, a ter uma valorização dos salários, no mínimo sempre igual à inflação, para poderem manter poder de compra e comprar e consumir. Não é ser consumistas, é consumir e fazer mexer as coisas. Este fim de semana as televisões também davam outro exemplo, o milagre islandês. O milagre islandês. Em 4 anos o que eles conseguiram fazer. Pois, mas também partiram de outra maneira. É que os que levaram o país à desgraça a que a Islândia chegou, não continuam no governo como cá. Nem estão em Paris, nem noutros sítios, não é? Estão nos sítios com sítios quadrados. E, portanto, falta-nos essa parte, porque não vale a pena só dizer que os outros conseguiram sair, é preciso vermos como é que os outros conseguiram sair. E aqui o que é que acontece? Nós dizemos, é preciso renegociar a dívida que temos. E diz o governo, nem pensar. Não, senhor, nós não somos caloteiros, mas renegociar a dívida não é ser caloteiro. Ainda agora estávamos a ouvir na televisão que os gregos conseguiram um alargamento de mais 2 anos para resolver o problema. Isso é ser caloteiro. A renegociação da dívida em Portugal, porque senão isto não é possível resolver, passa por alargar prazos, passa por baixar juros e passa por renegociar aquilo que é dívida ilegítima, que são coisas que não vão endividamento, que tem a ver com a agiotagem, a especulação, os juros indevidos, os dinheiros. Porque, reparem uma coisa, isto é de tal ordem, ainda hoje de manhã dávamos este exemplo, que Portugal este ano vai pagar 7,5 mil milhões de euros de juros. Para o ano vai pagar 8 mil milhões de euros de juros. O Banco Central Europeu, que não empresta dinheiro aos Estados, Portugal precisar não nos empresta, mas empresta à banca privada, e está neste momento a emprestar a menos de 1%. 0,75%, 1%. Portanto, mas depois, se nós precisarmos, é essa banca privada que pode emprestar ao Estado português, mas já não é a 1%, é a 4, a 5, a 6, é o que puder. E ganha a diferença. Ora bem, se o BCE, afinal somos europeus, se o Banco Central Europeu emprestasse ao Estado português, aos juros a que empresta à banca privada, nós só íamos pagar este ano 3 mil milhões de euros de juros, só. E no próximo ano outros 3 mil milhões de euros. Em 2 anos íamos pagar 6 mil milhões de euros. E vamos pagar 15 mil milhões de euros. Ó colegas, só para perceberem, a diferença, que são 12 mil milhões de euros, a diferença dava para pagar aos funcionários públicos e aos reformados durante 6 anos o subsídio de férias e de Natal. Mas pronto, mas a gente não pode pagar porque tem que ir pagar a estes tipos que vão encher-se à custa da nossa desgraça.